Oiê, oiê por cá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou a Anaíldes, sou terapeuta vibracional, trabalho com vibração energética e como eu mesma me intitulo, é a terapia da alegria. Alegria essa que sempre foi o meu cartão de visita. Desde menina eu falava isso para mim. E hoje, o que eu falava lá atrás hoje se tornou uma realidade. E linda, posso te dizer. Esse sonho, esse título veio comigo, tá? E como tá aí na mensagem do vídeo, como manter a sua frequência alta. Tem várias coisas que a gente pode fazer, mas eu trouxe aqui hoje 3 coisinhas para poder conversar com vocês, para poder falar um pouco, explicar um pouco e dar alguns exemplos, né? Deixa eu puxar um pouquinho para que essa câmera abençoada. Bora lá, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Bom, vamos lá. Eu trouxe gratidão, reclamação, perdão, que são 3 coisas que é fundamental, é muito bom a gente compreender. Vamos dar uma analisadinha para poder, a gente, vamos entender, né? Vamos entender para poder saber como é que a gente faz para poder manter a nossa frequência alta, né? O que é a frequência? A frequência alta que a gente fala são daquelas pessoas que vibram muito na alegria, no amor, na paz, que chega até o grau de iluminação, né? É isso aí, pouquíssimos que vieram aqui conseguiram. Mas nós que estamos aqui humanos, podemos sim trabalhar essa nossa frequência, né? E ao longo aqui da nossa conversa a gente vai estar entendendo o que é isso e como a gente pode, nós podemos nos ajudar a manter a nossa frequência alta. Cuidado aqui, carga do microfone para não cair, pelo amor de Deus, né? Porque se vocês não sabem, eu tive que gravar de novo, porque eu tinha esquecido o microfone, coisa minha. Erro meu, oi. Mas bora lá. Vamos começar pela gratidão, né? Gratidão é fundamental para a gente manter a nossa frequência alta. Gratidão abre portas da prosperidade também. Prosperidade, gente, em todas as áreas. Em tudo que for prosperidade, entenda, tá? Gratidão pelo que você é grato hoje, pelo que eu sou grata hoje. Vamos parar para pensar um pouquinho? Que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida assim tão rápido, a vida está indo assim tão no fluxo, assim tão rápido, e as pessoas vivem muito assim no loop de não parar para analisar, para respirar, e esquecem de simplesmente, que não é simples, mas simplesmente acordar e falar gratidão. Eu agradeço pelo dia. Eu agradeço porque eu acordei, porque eu abri os olhos. Imagina aí quantas pessoas queriam poder abrir os olhos no dia e não abrem mais. E nem sequer sabiam que não sei que assim podia ter sido o último dia no anterior. Né? Então, pelo que a gente pode ser grato, coisas simples que tem na nossa casa, quem tem um teto, muitas pessoas não têm, estão dormindo na rua. Tem um fogão, tem uma geladeira em casa, ter alimento, ter contas para pagar. Muitas pessoas só reclamam, às vezes a gente só reclama. Eu antes reclamava muito, né? Entrando aí no segundo tópico. Só reclamava. Pensa uma pessoa que também reclamava e não agradecia de nada, era eu. Até que eu fui entendendo, fui trabalhando, fui fazendo esses desbloqueios, fui fazendo as técnicas, tudo que eu ia aprendendo com esses vídeos abençoados que eu fui encontrando, completamente aí completamente gratuito e foram me ajudando bastante a entender, ter entendimento das coisas. Então, gratidão, gente, é fundamental a gente ter na vida, para tudo, sejam com as pessoas que nos ajudaram, que nos estenderam a mão quando a gente precisou. Até gratidão, já até agradecer por aquelas pessoas que não foram tão legais, mas que vieram nas nossas vidas, né? Que são os autores que passaram pelas nossas vidas para nos ajudar a elevar a nossa frequência, a nossa vibração e ter um entendimento maior
trabalhar nossa paciência, né, e tudo mais. É agradecer porque a gente, além de ter uma geladeira, porque ela tem comida, agradecer porque a gente paga uma conta de luz, uma conta de água. Muitas vezes as pessoas só reclamam, sem se dar conta que se você está agradecendo, é porque você tem, se você está pagando aquela conta, é porque você tem uma energia, tem uma luz em casa. Então, coisas do dia a dia. Às vezes, eu vou dar exemplo de casa, tá? De casa e também porque eu também fui professora de sala multifuncional, né? Eu trabalhei em centros multifuncionais como psicopedagoga, neuropsicóloga, que eu trabalhava. Eu trabalhava com a turminha, que intitula-se as Crianças Especiais. E quantas crianças chegavam lá com todos os tipos de deficiências, né? E a gente via ali o quanto elas queriam ser, muitos falavam, tia, eu queria ser normal, vamos dizer assim. Pessoas que não têm um braço, que não têm uma perna, e a gente tem e não está agradecendo por isso. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só se dão conta quando falta algo ou quando não tem, infelizmente. Então, gratidão, gente, a gente trabalhar isso. Agradecer por tudo mesmo, mas é tudo nos mínimos detalhes. Agradecer se você não tem um fogão elétrico, mas tem um fogão a gás, agradece. Pelo botijão de gás que faz a sua comida, que esquenta a sua comidinha para alimentar você e a sua família. Quando eu aprendi isso, quando eu entendi isso, eu passei a agradecer por tudo em casa. Por tudo, agradecer, conversar até com o fogão, com a geladeira, dar beijinho nas coisas, agradecendo, uma forma de agradecimento, né? Porque tudo tem consciência, do seu jeitinho, mas tudo tem consciência, às vezes num grau pequenininho, mas tudo tem consciência. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de casa, que eu tava lembrando de pai. Pai, quando ele fazia tratamento e ele tomava quimioterapia, a pessoa perde o paladar. E ele perdia o paladar. Aí tinha, às vezes, quando a gente estava lá sentado assim, na cozinha, encostado na cadeira, que ele gostava de ficar na cabeceira, encostava na porta e dizia, Naná, que é meu apelido. Ele fala, Naná, como eu queria poder sentir o gosto agora aqui dessa comida, o gosto de tal coisa. Porque ele disse que ele falava que ele comia, parecia que estava comendo isopor, não tinha gosto de nada. Aí às vezes até escondidinha, eu era aquela que ele às vezes pedia uma coisinha, eu ia lá, pegava um pedacinho de limão, alguma coisa que ele podia sentir. Não sentia sabor, mas ele colocava no cantinho da boca. Às vezes eu pegava lá um pedacinho de charque, aquela carninha salgada que a gente põe no feijão para dar gosto. Aí tirava o sal assim um pouquinho, botava no cantinho vai, da boca. Aí eu digo, agora fecha o olho, faça de conta que você sabe o sabor. Né? Você já tem essa memória, eu já tenho sabor. Já conhecia aquele sabor. Então, chupa como se eu estivesse sentindo o sabor. Eu estava lembrando disso. Às vezes, coisa tão simples, tão banal nossa, do nosso dia a dia. Mas a gente não se dá conta. Infelizmente, às vezes a gente se dá conta quando a gente não tem. Isso acontece muito, então, gratidão. Isso faz a nossa frequência subir e manter nossa frequência alta, tá? Vamos para o segundo tópico que eu coloquei aqui. Reclamação. Você reclama muito? Porque eu já reclamei muito. Hoje posso dizer, bem pouquinho. De vez em quando eu me ouso a reclamar, ou eu me pego reclamando de algo, porque eu não sou perfeita. Estou aqui em evolução, crescendo, aprendendo, vivendo. Eu paro na hora. Eu sei que está errado. Hoje eu já tenho essa consciência, antes eu não tinha. No início a gente não tem consciência, não sabe as coisas. Mas é importante a gente sempre dar o primeiro passo. É o começo. Sempre é o começo, é o mais importante.
Eu antes eu só reclamava, gente. Eu tinha uma ideia assim, tinha uma noção assim. Eu reclamava e eu sentia que a minha vida, eu vivi como se eu fosse, corresse em volta do próprio rabo. Era a sensação que eu mesma tinha. E eu falava, eu digo, nossa, a minha vida só parece que anda para trás, eu só murmuro, eu só murmuro. Eu já sabia, que na época eu frequentava a igreja, eu sabia que era assim, quanto mais a gente murmura, mais o tempo é como se voltasse para trás, 7 anos, coisa do tipo, sabe? Então, eu achava isso, porém, eu não tinha aquela consciência ainda. Eu só reclamava, eu reclamava de tudo, a pessoa que mais reclamava na vida era eu. Hoje, posso dizer, pouquíssimo, quase nada, quase nada. Quando realmente eu me pego, me vejo que eu estou reclamando de alguma coisa, por um detalhe na mesma da hora, eu já volto, faço técnicas, faço exercício para ir limpando aquilo ali e começo, sabe? E sigo. Hoje eu já tenho consciência do que reclamar. Eu coloquei até alguns exemplos aqui. Como eu até falei em relação à gratidão que está associado, né? São contas que as pessoas fazem, parece que não querem pagar, vai dar calote, pelo amor de Deus, não vai pagar. Agradece. Eu aprendi uma coisa também, passei a fazer, importante, dar beijinhos nas contas. Beijinho pega a conta de água, luz, o cartão de crédito. Tem pessoas que eu conheço que já fizeram até um coraçãozinho no cartão de crédito. Mas como diz o professor de curso, não é crédito, é débito. Eles dão crédito para a gente se endividar. Mas assim, é só saber usar com consciência, né? Cartão de crédito é isso, saber usar com consciência. Se a gente não sabe, a gente sobra na parada. Mas, sobre a reclamação, dá beijinhos nas contas de água, luz, como eu já falei. Se você está pagando a conta, é porque você tem uma água encanada, é porque você tem energia na tua casa que vai clarear a noite. Quando a noite chega, sua geladeira tá ligada porque tem energia, seu fogão é elétrico. Ainda aconselho as pessoas terem até vela de fósforo em casa, né? De vez em quando falta luz. Nessa de fogão elétrico, tudo elétrico, muitas pessoas até esquecem. Então fica a dica, tá? Dica importante. Então, gente, aprende a agradecer e parar mais de reclamar. Fundamental isso. Se você não quer pagar as contas, não as faça. Simples assim. Quer ver outra coisa que eu falo, que eu uso muito para mim? Estou aqui olhando, coloquei para mim. Filas. Né? Seja fila do que for. Eu, quando saio da minha atividade, né, física, que eu faço minha aula de pilates, fica próximo ao mercado, eu passo no mercado. Quando eu chego no mercado, eu já vou falando, né? Já vou liberando ali, já vou emanando o que é que eu quero. Eu quero um caixa vazio na hora que eu chegar, ou que só tenha uma pessoa, que o caixa abra, eu vou determinando o que eu quero que aconteça. É trabalhar a minha mente ao meu favor e não como inimigo. Trabalho aí, vou afirmando e já vou conversando comigo mesmo lá dentro do mercado. E quando eu chego na fila, as pessoas estão reclamando, só reclamando, só reclamando, e eu quieto, não entro na jogada, é muito importante. Quando alguém estiver conversando, se segura para você não entrar no meio da roubada, porque muitas vezes a gente, sem perceber, sem querer, entra na conversa, seja conversa do que for. Geralmente são conversas que são para baixar frequência, que não são boas, não preciso nem citar aqui. São conversas que não são legais. Então, fica na sua, ou se for querer falar alguma coisa, fala ao contrário, que seja coisa boa, né? Que seja coisa positiva. Então, as pessoas ficam na fila com carrinho cheio de compra, levando comida para casa, para comer com a sua família. E não se dão conta que estão ali porque elas têm dinheiro para comprar. Gente, vamos começar a se tocar nos detalhes, mínimos detalhes das coisas. Então, elas não se dão conta disso. Aí, em vez de reclamar, eu faço o quê? Eu acabei de falar. Eu peço e falo o que é que eu quero. Eu quero um caixa vazio.
Muitas vezes, posso dizer quase sempre, quando eu chego no caixa, eu pego o caixa vazio, ou a pessoa abrindo o caixa na hora, só tem uma pessoa, não reclama. Quanto mais a gente reclama, a vida da gente piora. Vamos parar de reclamar. Essa é uma grande dica. E lembra do mantra afirmação: a vida sempre flui a meu favor. E vai repetindo, anota no caderno, no post-it, cola no seu espelho, ó, a vida sempre flui a meu favor, então tudo de bom acontece comigo. E repita suas afirmações, os mantras, tudo, todo dia. Funciona, faz, testa, depois me diz. Funciona, transforma vidas, sim, transformou a minha. Que são as afirmações, as coisas que a gente quer que aconteça. Eu vou falar o que eu não quero que aconteça, eu vou me desejar o mal. Coisas ruins não vou, gente, só se eu fosse muito burra, como eu era antes de ter entendimento da minha consciência, ter aberto, ter acordado para a vida de verdade, entender esse jogo aqui da vida, né? Então vamos para o terceiro tópico. Vamos que a gente vai falar sobre perdão. O auto-perdão é fundamental para si e liberar perdão para os outros. Porque pensa aí, a mágoa é uma coisa que está dentro de você. Se você está ali chateado, com mágoa, zangado com alguém. O outro pode ter te magoado, pode ter te ferido, pode ter te machucado, mas aquilo está dentro de você. Vamos dizer assim, a coisa suja está dentro de você. Você vai deixar aquilo sujo dentro de você para onde você for, você levar com você. Pense aí, no nojo agora, no vômito. Pense que esse vômito pode estar dentro de você. Para onde você for, você vai querer aquilo, aquela podridão dentro de você. Você libera. Libera, põe logo para fora. Libere para você, faz as técnicas da EFT, ó. Eu já ensinei em alguns vídeos aqui, tem até em outra rede social explicando, eu vou fazer aqui também. Depois, faz técnica da EFT, simplesmente também você liberar, soltar, conversar com Deus, mandar embora, tirar essas coisas ruins, dores, angústias na água do seu coração, limpar seu coração, tirar as coisas ruins, só coisas boas venham, sabe? Libere perdão pro outro. Muitas pessoas falam por aí a pura verdade, quando a gente libera perdão, não é pro outro diretamente. Mas mesmo assim, ó, libera perdão, deixa a pessoa seguir, vai, segue. A gente não precisa conviver, não precisa estar nem estar perto. Mas é para que a gente fique bem, a nossa alma, o nosso corpo fique bem. Porque lembra que tudo, quem sente depois é, ó, nosso corpinho, nossa pele. Que muitas doenças são consequências, infelizmente, do emocional não tratado, das dores não tratadas. E aí chega muitas vezes na última parte, que é nosso corpo, botando para fora. Então, você pode usar decretos, falar decretos com autoridade. O que são decretos? São ordens que eu dou ao universo para ele saber o que fazer, que são os comandos, né? Um comando maravilhoso, que eu também gosto, você bate no peito com muita firmeza, certeza, autoridade, ousadia na palavra, assim, sabe? Que é o poder da palavra. O poder da palavra vale muito. Eu escolho liberar essa energia ruim, energia disso, a seguir do que é agora. Deus, universo, o que for, eu escolho liberar essa mágoa, isso que eu tô sentindo no meu peito, no coração, agora. Se quiser colocar o nome de tal pessoa, coloque, é você com você. Fique lá no seu quarto, é você sozinho no seu momento, mas faça, não guarde a podridão dentro de você, não vale a pena. Não vale a pena. Isso eu te dou total e absoluta certeza. Libera, ó. Deixa aí. Libera geral, libera geral, libera geral. Então libera, ó. Essa música é uau, alta astral pura, maravilhosa. Pois é, ó, libera geral. Se liberte, se perdoe, se ame, se trate bem, se queira bem.
Quem tem que se amar primeiro é você, você com você, sempre. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para não esquecer. Agora, lembrando uma coisa importante. Esse passo que eu falei aí dos decretos, seja decreto, afirmação, mantra que você falar, é só o primeiro passo. Ele vai te ajudar, ele vai começar a te ajudar. Já falei tudo que tá aqui. Agora só vou destrinchar mais um pouquinho. É só o primeiro passo. Essas técnicas que a gente indica que faz, funciona assim, tá? Começa a praticar, o importante é começar, pratique. Sua mente, a mente mente, viu? Ainda que a mente mente, mas você está no controle de sua mente, como diz Neville Goddard, dizia Neville Goddard, a mente é como um cavalo selvagem, a gente tem que subir nela e, ó, montar nela, domar ela. Ela vai querer falar um bocado de coisinha, você faz, cala a boca, fala assim, cala a boca, dá um nomezinho pra ela, sai daqui, sai daqui. E vai falando só coisas boas a seu favor, vai liberando perdão, vai liberando as mágoas. Tudo isso funciona, você já vai ver as suas células, o seu corpo parece que dançar, suas células pulsar, vibrar dentro de você, como se elas estivessem cantando, pulando de alegria, de felicidade. Entre que você está viva. Temos muitas células no nosso corpo, tudo aqui é formado de células, elas estão te ouvindo. Dê beijinho em você, se trate com carinho, com amor. Dá beijinho, conversa com as minhas células, conversa com as suas células. Elas estão vivas. Joga alegria para dentro de você, jogue amor para dentro de você, jogue fé para dentro de você. O seu corpo ouve tudo. Pensa que não? Pensa que ele está assim, ó. Teu corpinho ouve tudo que você fala, sabia? Eu fico sabendo, sabia não? Eu fico sabendo. Ele ouve. Enfim, gente, é isso. Eu vou deixar meu contato, certo? Aqui embaixo. E, como eu já falei, eu trabalho com várias terapias, mas primeiro eu vou te atender, eu vou te ouvir a depender da conversa, de como vai ser desenrolar. Eu vejo qual vai ser a melhor terapia, a melhor técnica para poder fazer com você. De que forma de que forma melhor eu posso contribuir com você. Mas uma coisa eu te garanto. Isso eu te garanto. Você não vai sair do mesmo jeito que você chegou comigo, não. Minha terapia é uma terapia do riso, terapia da alegria. Entendeu? Sempre alto astral. Lembre-se sempre, você em primeiro lugar. Se ame e se cuide de verdade. Tudo hoje que a gente está ouvindo pode parecer muito clichê, mas é pura verdade. Se ame, se queira bem, se trate bem. Não espere nada vir dos outros. Se trate como você quer que o outro te trate. Você cuidando de você bem, você está cuidando bem de todo o seu redor, de todo mundo que é ligado com você automaticamente sente isso, sente essa energia boa, essa vibração boa. Tá bom, meus amores? E hoje é isso nesse vídeo. Tá bom? Agora eu vou gravar outros vídeos. Beijinho, eu te aguardo. Qualquer coisa é só me procurar também. Vou deixar meu nome aqui, meus contatos, enfim. Um beijo, que você fique bem, que você reclame menos, que você perdoe mais e que você. A primeira foi o Kate, te esqueci. Essa sou eu. Seja grato, nem precisa olhar. Foi embora, mas voltou. Obrigada, papai do céu. Seja mais grato. Gratidão, perdão e reclama menos. Tá bom? Beijinho, beijinho.